o quanto o network ele é importante para o crescimento do negócio, o quanto o network ele tem que ser estratégico, ele precisa ser intencional e feito de forma correta. Eu acho que o melhor caminho é não querer copiar tudo. Nenhuma. Não interessa o mercado que você pegar, a menos que ele seja completamente exclusivo naquele momento, ainda vai faltar alguma coisa naquele produto ou serviço. Como é que você acha que hoje, cara, uma pessoa que está começando um negócio, está começando um projeto, está começando um produto, ela pode se destacar dentro do mercado, mesmo tendo menos caixa do que as grandes empresas, menos reputação ainda do que as grandes empresas, mas de forma estratégica? Se você tem uma visão de negócio onde o seu erro ele é uma ferramenta de aprendizado, o erro se torna até investimento. No alto nível, decisão não é barulho, é leitura, responsabilidade e consequência. Hoje eu quero convidar vocês a acompanhar mais um episódio do Cicast e na nossa mesa recebemos hoje Felipe Fraga, CBO da Estrela Bet, mineiro, um amigo, e fiquei sabendo que recentemente foi premiado também, né? C-Level Awards 2025, e eu quero que você conte um pouquinho dessa história pra gente. Felipe, seja bem-vindo, a casa é sua, espero que a gente tenha um bate-papo muito proveitoso. Obrigadão, cara, um prazer estar aqui no Cicast, poder trocar ideia contigo, agora de frente às câmeras, a gente conversa muito fora, e contar um pouco da nossa trajetória, da minha trajetória, história de vida, tudo mais. E esse prêmio, cara, no ano passado, ele me emocionou muito, velho, foi um momento muito marcante, porque essa indústria que eu tô de jogos e apostas, ela foi uma novidade muito grande na minha vida, um salto onde eu largo uma advocacia tradicional para entrar numa indústria que lá em 2019 era completa novidade, era ainda muito complexa de entender o que era, o que viria a ser. E dar esse corte aí para 2025, os colegas da indústria como um todo me concedem esse reconhecimento, que foi lá no BIS no ano passado, na premiação do BIS, me marcou muito, cara, porque é uma sensação de resultado ou de esforço, sabe? E de muita gratidão a todo mundo que me acompanhou nessa trajetória pra ter esse reconhecimento. Aquele papo de jogador, né, de futebol, que fala, não, esse é título da equipe, mas acaba sendo verdade. A minha figura acaba aparecendo muito, que eu vou tagarelando o mundo afora, mas se não fosse o background da equipe, dos meus colegas, a gente não estaria onde está hoje, né? E eu não receberia esse reconhecimento, mas foi muito legal. Pô, que legal. E pra quem não sabe, tá, pessoal, o BIS é uma das marcas e um dos eventos mais respeitados a nível mundial dentro do mercado de iGame, né? Sim. Dentro do mercado de apostas esportivas, né? Exato. É o Brazilian iGame Summit, né? O BIS ele surge aqui em 2021, então bem no recomeço desse mercado, mas ele vem, e se o pessoal fala muito claramente, ele vem inspirado no Brasil, como é que é? O BGC, Brasil Game Conference, uma coisa assim, que era um evento organizado pela Clarion, que é a mesma empresa que faz a ICE, que é a maior feira do mundo em Barcelona. Então, assim, ele é uma retomada de um sonho que acontecia antes do Brasil ter um mercado de iGame. Em 2021 é lançado o BIS, acabou evoluindo, ficou o maior evento da indústria de jogos e apostas online da América Latina. Então agora já virou recorrente, está num espaço muito maior. E o reconhecimento ele vem logo, foi o primeiro reconhecimento no mercado regulado de apostas. Então ele tem um símbolo muito forte, né? E, enfim, não tá só no currículo, né? Tá sempre gravado na memória, com carinho, enfim, tá aí. Pô, que legal, cara. Parabéns, e eu não tenho dúvidas que foi mais do que merecido, né? Acompanho aí a sua trajetória, acompanho a trajetória da Estrela Bet, né, cara, desde, enfim, há muito tempo, né? Então, acredito que para você tenha sido de muito orgulho, né? Não só para você, mas para a equipe também, né? Com certeza. E Felipe, vamos lá. Em cargos altos, muitas decisões, a gente costuma falar que elas são tomadas em silêncio, né? E pra gente começar assim, com o pé na porta, tá? Eu queria que você falasse pra gente qual foi a decisão menos visível, porém a mais importante durante a sua trajetória. Pô, difícil. A gente acaba tendo... Mão no microfone. A gente acaba tendo que tomar tanta decisão ao longo da trajetória, né? Porque, às vezes, uma decisão, ela vai impactar em um resultado imediato ou um resultado de longo prazo. Primeiro, falar do lado pessoal, assim, uma decisão pessoal / profissional, que foi exatamente a decisão que eu tomei ao deixar a advocacia e entrar nesse mercado do iGame. Era 2019,
A Estrela surge de uma possibilidade de negócio filha de uma empresa de pôquer, né, que tinha aqui em Belo Horizonte, um pôquer físico, e esse pôquer físico evoluiu para um pôquer online, né, isso lá em 2018, 2019, esse mercado cresceu muito, chegou até a patrocinar clube de futebol, e o meu irmão era um dos sócios de um pôquer online, né, que estava incipiente, já era reconhecido no Brasil, e viajando pelo Brasil para parcerias de pôquer, ele viu a aposta esportiva já no cenário dela legalizada em 2019. E me ligou, falou, pô, a gente quer abrir uma empresa de aposta, você não quer trabalhar com a gente? Falei, poxa, largar minha carreira de advogado, nem, com todo respeito, não ganhava bem, porque é normal do mercado lotado de advogados aqui em Minas. Mas eu já era minha profissão, já estava formado assim, há 5 anos já, pós-graduado, enfim, já tinha uma certa carreira e visibilidade, quem sabe no futuro, começar de fato a ter uma renda. Mas era minha vida, minha profissão. Quando chega a ideia de sair, trabalhar com algo totalmente novo, foi esse tipo, ponto de inflexão, né? Um ponto onde eu tive que tomar uma decisão para minha vida, ou ficar estagnado naquilo, ou arriscar. E nessa época eu já tinha a minha filha mais velha. E eu acho que o filho, ele muda muito a cabeça do homem, porque faz o homem ser mais ousado pensando no melhor. E foi a hora que, cara, com também base de oração, conversa com a esposa, que, bom, sem o apoio e a concordância dela, não faço nada, a decisão de começar nesse projeto. Então foi uma decisão silenciosa, assim, tanto que eu cheguei no meu chefe no outro dia e falei, ó, então, tô saindo, não é pro escritório, não é nem pra ganhar mais agora, mas é para realizar um sonho meu de trabalhar com algo novo, com esporte, né? Eu jurava na época que eu ia ficar assistindo o jogo. Não acontece tanto assim, não. Brinco que eu fui enganado. Passei a ficar olhando planilha em vez de jogo. Mas brincadeiras à parte, foi um ponto muito forte. Agora, já dentro do cenário do trabalho, né? Cara, eu tô tentando pensar alguma que eu possa contar, assim. Enfim, algumas decisões ligadas à migração de plataforma, seja, não vou generalizar para ficar juridicamente aceitável, seja de uma plataforma de um Player Account Manager, né, uma plataforma estruturada, ou seja, alguma ferramenta específica dentro do site, todas as decisões que foram tomadas, até de forma colegiada, elas foram momentos muito decisivos, né, que demandou da gente parar, respirar, fazer conta, mas na hora do vai ou racha, tomar uma decisão que felizmente até então tem sido proveitosa para a Estrela. Pô, legal, legal. Não, e isso é bacana, né, cara, que independente do nicho que você atua, né, então, pô, você tá no nicho de aposta, mas tem os nossos telespectadores de vários outros nichos, né, e às vezes a gente se coloca a ponta de faca, né, cara, vamos dizer assim, para tomar algumas decisões estratégicas, mas que podem levar a gente a um crescimento, assim, inimaginável, né. A Estrela Bet, ela tem hoje quanto tempo já de mercado? 7 anos. 7 anos vai de completar mercado. 7 anos agora, nesse primeiro semestre. Aí começa lá com um mercado totalmente diferente até chegar no nível que está hoje. Pô, legal, É legal. uma das pioneiras, né, no Brasil. Pô, legal. E assim, você já vislumbrava que vocês seriam a potência que vocês são hoje, o tamanho de vocês hoje? Cara, o legal da Estrela, e aí é bom para os ouvintes aqui do Cicast, ela é muito direcionada pelo João, que é o nosso CEO, que é o meu irmão. O João é um cara que ele fala muito de lei da atração, sabe? Ele tem uma certeza que se torna verdade, do tamanho que as coisas podem chegar. Quando eles me chamaram para a empresa, lá, isso foi 23 de abril de 19, me chamaram para um jantar, e nesse jantar eu levei um documento. Eu sabia que era uma empresa de aposta, mas ainda não tinha nome, ainda não tinha muito o que era, eu estava estudando ainda o mercado, porque até então eu via só nas propagandas de TV, quando assistia no canal fechado um jogo de futebol, e aí, de repente, chega essa ideia, eu montei um documento, o que eu esperava da empresa em um período curto. Eu montei como se fosse um plano de negócios, mas muito, muito básico. Eu nem fazia ideia que era um plano de negócio. Cara, o mais legal é que todas as metas que foram colocadas ali a gente cumpriu. Todas. A única que não foi cumprida, de uma lista, assim, 2, 3 páginas, foi uma que nós deliberadamente decidimos não executar, por estratégia da empresa. Mas as outras todas que eram executáveis, que era a empresa se autossustentava em tantos meses, a empresa ter uma sede própria em tantos meses, tudo isso bateu exatamente no tempo previsto. E hoje ainda acontece isso. Muito direcionado pela cabeça do João, né? Eu brinquei assim que a empresa, qualquer empreendimento, ele tem que ter a cara da sua liderança, né? No caso do dono, dos seus donos, ele
o João consegue drivar a empresa para os seus objetivos de uma forma muito, muito bem feita. E a sinergia dele com o restante da equipe facilita, especialmente do alto nível executivo, facilita muito para que todo mundo seja comprado na mesma ideia e os objetivos sejam alcançados. Pô, bacana, bacana. E interessante, né, cara, o quanto, né, a visão, né, de negócio, ela pode te deixar em outro patamar, né? E, inclusive, assim, a gente vê, né, muita gente errando, principalmente quando está começando um negócio, ou enfim, né, às vezes quando esse negócio passa de geração em geração também, né? Então, o pessoal costuma meio que desdenhar, né, essa questão de deixar eu pensar na minha visão de longo prazo, deixa eu gerar, né, valores para o meu negócio, enfim, visão e valores, né? Então muita gente deixa isso de lado, mas isso é extremamente importante, né, cara, para te guiar durante a tua trajetória e te colocar numa posição superior em algum momento, né, cara? Então eu brinco que quando você não tem uma visão do teu negócio, né, quando você não tem isso bem definido, é a mesma coisa de você querer subir um prédio de 10 andares sem alicerce, né, cara, subir na areia, né? Como é que isso Exato. é para você? Cara, eu penso que quando você começa um empreendimento, um negócio, tem uma novidade, nem que seja competir no mercado que já existe, players lá executando, você tem que primeiro ter um diferencial e ter o seu objetivo onde quer chegar. Eu nem vejo problema, sinceramente, da pessoa ter um objetivo, vou falar assim, humilde. Por exemplo, eu quero estar no top 10 do mercado de fabricação de bola. Beleza, cara, você vai ter lá a Nike, a Adidas, Topper, Puma, as empresas que estão fabricando os materiais esportivos. Você quer ser o top 10, cara, luta pelo seu objetivo, mas tenha clareza e o que você pode fazer que está ao seu alcance para chegar nesse patamar. Fazendo o máximo possível para mapear o mercado, entender o que está acontecendo. O que não vai eximir ninguém de cometer nenhum erro. Se você tem uma visão de negócio onde o seu erro ele é uma ferramenta de aprendizado, o erro se torna até investimento. Porque você não vai cometer o mesmo erro. É o grande pulo do gato. Se você consegue aprender com o seu erro para não cometê-lo de novo, você vai ter um prejuízo financeiro, temporal, o que quer que seja naquele momento, mas vai te poupar prejuízos muito maiores à medida que o negócio foi escalando. A gente viveu isso na Estrela Bet muitas vezes. Teve muita situação que deu um prejuízo financeiro, deu uma bobeira aqui. E pouco depois a empresa não cometeu mais esse erro e quando você vai ver, o tanto que foi economizado por esse erro ter acontecido naquela etapa, a gente ter aprendido naquele momento, foi muito relevante. Tem uma história, essa dá para contar, que ela é legal. A gente, um momento de mudança de tecnologia, teve uma falha, que não foi nem nossa na época, uma falha como é que fala? Num API de um gateway de pagamento. Na integração da plataforma com o gateway de pagamento, deu uma falhinha onde alguns clientes mal intencionados conseguiam realizar saques indevidos à plataforma. Cara, isso foi assim, no dia 1 da migração de tecnologia, entre 6 e 11 da manhã, foi um rombo de R$600 mil. Na época, hoje é uma história diferente, tá muito maior, apesar de que qualquer dinheiro é dinheiro, foi uma pancada muito forte, a gente conseguiu estancar a torneira, resolvemos o problema e aprendemos a como é que a gente organizava o sistema para evitar situações parecidas naquela época. Aí beleza, passa algum tempo, um ano depois disso, mais ou menos, a gente negociando com o Internacional de Porto Alegre, e uma das etapas da negociação foi uma visita ao estádio Beira-Rio. A gente reuniu com o presidente do clube, com o CEO do clube, que são pessoas que eu tenho respeito muito, né? Pessoalmente acabei afeiçoando a eles, desejo sempre o melhor para eles e pro clube. Enfim, a gente estava nessa reunião, era uma reunião com os dois, mais com parte do conselho do clube e os representantes da empresa, discutindo um contrato muito relevante de patrocínio, uma parceria que durou 3 temporadas. Em um dos momentos, o CEO do clube, Giovanni, ele faz a pergunta: olha, eu li que vocês tiveram um prejuízo de R$600 mil em um dia. Como é que foi isso? E aí me veio à cabeça exatamente essa coisa, aprendizado. A resposta para ele foi: Giovanni, eu falei agora, dinheiro é dinheiro. Mas aprendemos ali, no dia seguinte a empresa funcionou normalmente. Para ele, naquele momento, era um questionamento da capacidade financeira da empresa de arcar com o compromisso que estava sendo assumido ali com o clube. Pergunta importante e relevante, eu adorei. Eu gosto de contar esse caso porque é um exemplo para negociação de patrocínio esportivo. Mas para o nosso lado foi exatamente um retrato de aprendizado, de uma falha que aconteceu, independente se foi nossa ou de terceiro, mas aconteceu, caiu nas nossas costas e tivemos que
sanar aquele gap, e foi devidamente sanado. Pô, que legal, né, cara? E isso que você falou, né, cara, traz a gente para uma reflexão. E a gente vê que acontece muito em mercados tradicionais, enfim, em mercado digital. Eu falo que a gente tem duas frentes, né, cara? Então a gente tem a frente da reputação e a gente tem a frente do resultado, né? E elas precisam se equilibrar, né? A gente não pode olhar nem tanto para uma, né, e nem tanto para outra. Mas o que eu vejo que hoje, algumas empresas, principalmente no digital, né, cara, onde muitas pessoas acham que é terra sem lei, né? Eles acabam esquecendo a reputação, né? Esquecendo o nome, por exemplo, ou a imagem a zelar e colocam sempre muito foco em resultado. Como é que a Estrela Bet, ela equilibra isso hoje dentro da tua estrutura? A reputação é extremamente importante, mas tudo em prol de um resultado, né? Como é que a gente não atropela as coisas pensando nessas duas frentes? A Estrela sempre teve esse cuidado, assim, de fazer o melhor possível dentro do cenário que era possível. A gente trabalha no mercado que foi regulamentado tem 1 ano só. E operou em um cenário não regulamentado, apesar de legalizado, durante muitos anos. E não foi por nossa vontade, pelo contrário, a gente sempre defendeu, falando do BIS agora há pouco, do papo em todas as conferências do BIS, desde a primeira edição de 2021, foi na luta pelo mercado regulado. E isso finalmente aconteceu. Eu brinquei essa semana num evento em Brasília, exatamente isso. Curioso que a nossa indústria é uma indústria que lutou pela regulamentação e não o contrário, não quis fugir para evitar, não, pelo contrário, a gente quis regra no jogo, quis que as coisas funcionassem da melhor forma. Pois bem, tem uma frase muito legal, tem um ex-jogador de futebol famoso aqui em Minas, que é o Procópio Cardoso. Procópio, grande Procópio. Procópio é um fenômeno, cara. Ele tá lá, você já passou dos 80 anos, mas ele fala que ele é o Robocop, ele segue ativo nas Smart Fit da região. Ele, jogador de seleção brasileira, né, jogou em muitos clubes no Brasil, multicampeão. Ele conta que ele foi campeão por onde passou. Enfim, contar a história para dar, talvez para os mais jovens ou quem não é do futebol, entender a relevância do Procópio. E um dia ele questionou, em um lance do Campeonato Brasileiro da Série B, ele questionou o fato de ter um lance duvidoso de arbitragem e o patrocínio, o name rights do campeonato era de uma empresa de apostas. E ele questionou, falou, poxa, como é que pode? Aí eu falei, poxa, Procópio, não é isso, a gente sofre com manipulação de resultado, junto com todo mundo, a gente acaba pagando. Deu uma explicada para ele, mais ou menos, a respeito disso. Ele falou, Felipe, não basta a mulher de César ser honesta, ela tem que parecer honesta. Isso fala muito da reputação. E a Estrela sempre teve esse cuidado de fazer o melhor possível o tempo todo. Tanto que a gente sempre teve muito zelo, até mesmo na escolha de quem fala em nosso nome, de embaixadores de marca. Né? A Estrela nunca teve jogador de futebol profissional, né, como um agente de marca. Por quê? Exatamente para não gerar qualquer questionamento sobre a integridade do que a gente oferece. A gente tem hoje o Zé Roberto, que é um ex-jogador, mas representa uma questão ligada à saúde, à performance, à entrega, tudo isso, que corrobora muito com a estratégia de marca, mas ele já não está mais em atividade como jogador. Acho que ele está ganhando até mais dinheiro agora que aposentou. Mas em compensação, a gente teve oportunidades, no passado, de patrocinar, de ter um embaixador de marca de goleiro em atividade. Eu falei, poxa, quando nós levamos isso para a conversa, para decidir, né? Você fala de momentos de decisão, a pegada foi, e agora? Se a gente contrata esse cara, é um nome bom, forte, conhecido, idolatrado por uma ou mais torcidas, e se esse cara falha num gol, num lance decisivo, e no momento seguinte aparece ele com a propaganda da nossa marca, que imagem isso vai passar? Então, esse zelo ajudou muito, e é o equilíbrio. Às vezes pode parecer que se você for mais ousado, andar em cima da linha, né, você vai conseguir ter mais resultado. Mas eu penso que a longo prazo não compensa. Compliance, jogo responsável, ética, tudo isso é muito mais do que cumprimento de obrigação, é investimento. Porque no frigir dos ovos, quando tem qualquer situação questionável, você tem toda a comprovação de que a sua história, o seu trabalho reputacional foi bem feito e garante que o seu resultado ele é justificável pela reputação. E, cara, a gente vê muito isso de fato no marketing digital. Uma galera que está muito focada ou em um ou outro, ou em aumentar seus números demais e fica queimado, e naquele primeiro momento consegue resultado,
mas depois ninguém quer fazer negócio com ele mais. Ou o contrário, o cara tá preocupado só com a reputação, tanto com a reputação, que não consegue ser um pouquinho mais ousado para tomar alguma decisão que seja estratégica para o seu negócio, para o seu investimento, para a sua divulgação, enfim. Tudo isso. Esse balanço é fundamental. E o marketing, né? O marketing ele tem que ser intencional, né? Só que existe a Exatamente. linha da reputação, né? E a galera se perde muito na internet, principalmente nos dias de hoje, né? Então, hoje, você vê gente fazendo coisas, assim, absurdas para chamar a atenção, né? E às vezes ganhar mais seguidor, ou às vezes tentar fomentar um pouco mais de venda dentro do teu negócio, mas às vezes tá fazendo um trabalho reverso, né, cara? É. Tá espantando a própria audiência, Tem né? até um exemplo legal que aconteceu semana passada, cara. Vou contar o caso sem nenhum juízo de valor, tá? Um amigo meu me mandou uma proposta, uma ideia de patrocinar o anúncio da chegada do Lucas Paquetá no Flamengo. Aí, cara, eu falei com ele, falei, velho, tá, vou passar adiante, porque meu papel na empresa é criar pontos de negócio, mas eu falei, eu vou te dar um alerta, porque eu acho que não vai nem passar pra você saber. O Lucas, o Paquetá, ele foi inocentado. Ele não teve prova, enfim, excluindo isso, tá? Mas a imagem dele, infelizmente, ficou muito maculada por essa questão de manipulação de resultado. E aí, bom, ele, agora que foi devidamente inocentado, ele tem toda a oportunidade até de reagir contra a Premier League, porque ele perdeu muita oportunidade por causa disso. De todo jeito, a imagem dele tá, de certa forma, arranhada. Ele chega no Flamengo, agora a maior contratação da história do futebol. Se uma marca de apostas patrocina um anúncio, né, não foi nem pelo Flamengo, foi por um jornalista, isso ia soar muito mal. Ia atrapalhar, ia queimar a imagem da empresa, ia queimar a imagem da contratação, ia queimar a imagem até do jornalista que estava anunciando. Enfim, tudo isso é um zelo que tem que ter para não atrapalhar esse aspecto reputacional. O marketing tem que ser bem pensado. Intencional e Intencional e estratégico, né, estratégico. cara? Pô, que legal, que legal. E eu tenho uma curiosidade, tá? Eu vi que agora recente a Estrela Bet, ela fez um rebranding, né? Ela fez um Isso. rebranding de marca. E Felipe, traz um pouquinho da tua visão para mim. Quando eu, como empresário, sei que eu preciso talvez fazer um rebranding da minha marca, enfim, me relançar para o mercado com outras características. Eu não vou falar com outros valores e propósitos, porque isso a gente cria desde a fundação do nosso negócio, né? Mas o porquê do rebranding e que momento é o momento mais estratégico e quais são os benefícios disso, principalmente para o que vocês fizeram agora dentro da Estrela, né? Quando a Estrela ela surge, né, com esse nome, falar assim, porque a gente teve um nome anterior, então ela teve um processo de rebrand anterior, porque a escolha inicial de nome que nós tínhamos não era boa. Aquela coisa, na nossa cabeça funcionava bem. Mas com o passar do tempo a gente viu que não funcionava para o brasileiro. Ela tinha um nome que chamava Can You Bet? Can you? Can You Bet. Can you bet? Pô, o nome é legal, é um desafio. Só que, cara, pra quem fala inglês, ela faz sentido. Mas pra maioria da população, infelizmente, não tem domínio da língua inglesa. Aí ficava parecendo Canubet. Aí é Canubet, aí começou piada com Darucano. Com bet. Aí, cara, era a dor de cabeça. Caralho. Então a gente já tava pensando em fazer uma reformulação de marca. E pouco depois desse pedaço da nossa história, a gente escolhe o nome Estrela, que fazia muito sentido pela dinâmica de negócios, e Estrela comunicava muito com o esporte. Na época, o cassino online não era ainda algo no Brasil, a gente fazia mais a aposta esportiva. Estrela comunica muito com a questão do esporte, especialmente do futebol. Escolhemos esse nome e passou a dar certo. Mas a marca, sempre foi com cores muito vivas, muito forte, e com uma oferta muito diversificada de público. O que fez a mudança de análise foi a necessidade de sair de uma vala comum, sair de um espaço comum, para que a marca fosse reconhecida, ou pelo menos em aspecto inconsciente, por um público específico. Qual que foi a ideia? E foi muito bem liderado pelo Vitor Blecker. A marca precisa ser sexy, porque quem a gente quer atingir na estratégia da empresa hoje é quem está buscando uma marca sexy. Então a gente tem muitas referências no mercado de marcas que são atrativas muito mais do que pelo produto em si. Porque o produto, no nosso caso, é muito commodity. A gente vai talvez melhorar a experiência do usuário, fazer o site mais rápido, mas a oferta de jogos, a oferta dos jogos online de cassino é praticamente a mesma dos outros sites. Mas quando a marca é muito mais prazerosa de ver e traz referência nas redes sociais, no posicionamento, tudo isso mostrou a clareza de que a gente precisava fazer uma mudança. E o ponto foi: nós vamos mudar tudo,
Mudar nome, não. Esquece, mudar nome não dá. A gente vai mudar a estrela, a nossa estrelinha? Não, não dá. A estrela é a nossa identidade. Vai mudar a forma como a gente apresenta a fonte, a distância das letras? Não. Mudou cor. Assim, a da marca em si mudou, ficou um azul mais robusto e o amarelo dá lugar ao dourado. Então, só esse detalhezinho já deu uma diferença muito grande para a marca. E começa um reposicionamento nas redes sociais. Ela muda o jeito de apresentar as coisas pelo seu Instagram, pelo seu LinkedIn. E esse reposicionamento gerou um resultado para a gente muito interessante. E, cara, eu até me impressionou muito, porque eu estava muito preocupado se seria necessário fazer algo mais radical. Teve outras marcas que fizeram um rebrand radical. Que às vezes não mudaram a cor, mas mudaram muito a marca. Ou mudaram toda a identidade, ou algumas mudaram até mesmo de nome. E a gente não precisou disso. Fez essa adaptação e foi muito massa, cara. Foi interessante ver isso acontecendo e como funcionou bem. E legal, né? Porque assim, a marca, ela chega antes do produto, né? Exato. Então, muitas vezes você pode ter um produto de extrema qualidade, mas se você não conseguir impactar quem tá olhando pra tua marca, né? A chance de você ter sucesso e venda é muito baixa, né? E uma coisa legal, assim, a gente fez essa mudança de marca fazendo uma análise do público, não só o que a gente já tinha, quanto com o público potencial. Para não cometer um erro igual a Jaguar cometeu. Acho que aqui não tem problema, né? Espero que ninguém da Jaguar vai processar a gente. Mas a Jaguar perdeu 95% de vendas na Europa depois do reposicionamento deles. Deixaram de ser uma marca VIP, premium, de carro potente, de motor a combustão, para virar uma marca de luxo de carro elétrico. Então muda a marca, perde a identidade da Jaguar, aquela coisa assim, para uma marca mais neutra, uma pegada totalmente modernizada, falar assim, para valores atuais, e ela perde o mercado, porque aquele público que consumia Jaguar, somado ao público potencial do Jaguar, parou de ter interesse nela. Esse erro não pode ser cometido. Esse Estrela tomou esse cuidado, né? Preocupou muito, daí essa mudança visual na marca foi muito singela, foi mudança de cor, mas no restante foi um posicionamento muito mais firme. Pô, que legal. E deixa eu te fazer uma colocação, e eu queria que você desse um conselho, enfim, um insight para a nossa audiência, né? E isso que você trouxe para a gente, né, sobre o contexto de marca, é muito interessante, porque hoje a Estrela Bet, ela está muito bem posicionada dentro do mercado, né? E eu acho que hoje, eu conheço bastante, né, do mercado de bet também, né? Enfim, né, já tem um tempo que eu tenho uma trajetória ali dentro e eu sei o quanto é difícil hoje a gente competir com as grandes marcas, né? Então, em termos financeiros, né, cara, em bolso, a gente não consegue competir com, enfim, né, com as big players de mercado, né? E como é que você acha que hoje, cara, uma pessoa que está começando um negócio, está começando um projeto, está começando um produto, ela pode se destacar dentro do mercado, mesmo tendo menos caixa do que as grandes empresas, menos reputação ainda do que as grandes empresas, mas de forma estratégica? Como é que você acha que essa pessoa pode se conduzir para a excelência e para o sucesso, assim como a Estrela Bet fez no mercado? Tá, eu acho que o melhor caminho é não querer copiar tudo, tá? Porque nenhuma empresa vai ser completa. Nenhuma. Não interessa o mercado que você pegar, a menos que ele seja completamente exclusivo naquele momento, ainda vai faltar alguma coisa naquele produto ou serviço que uma empresa não vai conseguir entregar. Cara, acho que no mercado bancário a gente tem um exemplo muito, muito forte do próprio Nubank, que o nome é muito legal, né? Olha só a visão. Cria o nome NU, que pra gente em português sou estranho, mas sou como New. E a gente fala Nubank, mas por inglês sou como NU, né? New Bank. Há anos atrás, e agora chega no mercado americano como algo novo. Então, exatamente fazendo aquilo que os outros não fazem, né? Então a gente viu isso muitas vezes acontecendo, de empresas que conseguiram boas posições fazendo coisas diferentes que as anteriores faziam. A gente, naturalmente, se a gente for analisar agora o nosso deck de aplicativo no telefone, ou qualquer coisa que a gente está consumindo, ela vai ter um diferencial daquilo que a concorrência faz. Pô, outro case muito legal. Daqui a pouco vai estar patrocinando aqui a Insider. Cara, fazer camisa todo mundo faz. Você vai na loja aqui na rua, você vai achar um monte de camisa para comprar. Agora, uma camisa que ela tem uma visão tecnológica, que seca rápido para atender quem trabalha, a Insider foi pelo menos pioneira na forma de comunicar isso e vender. E é uma camisa preta, né? Não falando no geral. Né? Essa minha aqui não é... Vou botar na mão no microfone de novo. Essa minha preta aqui não é da Insider, mas eu tenho um monte.
Para quem está começando qualquer negócio, é saber que você precisa fazer algo diferente daquilo que é proposto. E comunicar esse diferencial de uma forma clara e como que esse diferencial é fundamental para o cliente. Então, assim, você vai ter qualquer mercado que você pensar, vai ter alguma coisa que faz sentido. O Red Bull é outro case super legal, né? Red Bull é muito, Os muito caras, legal, né? essa história é maravilhosa da Red Bull. O cara pega, uma bebida energética como o café faz, né? Teoricamente. E o cara não consegue se posicionar, fazer vender, ele pega uma estratégia básica de marketing. Ele enche a lata de lixo de latinha. E a galera começa a ver aquilo como uma tendência. Então, o produto passa a ser um produto refrescante, um produto gaseificado, que lembra um refrigerante, mas que também te dá energia. Então ele consegue criar diferenciais dentro de uma competição de bebidas. Então ele é mais que um refrigerante. Mas ao mesmo tempo ele também é mais que uma bebida energética. Legal. Tanto que o Red Bull é diferente do próprio Red Bull da Tailândia. O Red Bull da Tailândia, que é o originário, é uma bebida tipo um chá sem gás. E o Red Bull austríaco, né, que é a história, o austríaco conhece o cara na Tailândia, gaseifica aquilo, faz todo o diferencial. A ideia é mais ou menos essa. Pô, legal. É que nem o marketing disruptivo agora do Toguro, né, cara? Cara, você essa é fala muito do boa. Sabor energético, cara. E viralizou, que né? loucura, viralizou, você viu? Que Cara, loucura. o Toguro é um cara que eu conheço pessoalmente. Que massa. Eu fui pra Copa do Catar com ele. Né? Ele chegou a ser parceiro nosso um tempo, um cara do bem, velho. O Toguro é do bem, um cara... E ele entende de marketing pra caramba. Entendi. Hoje eu vi muito no LinkedIn o pessoal questionando o fato dele estar numa posição agora junto ao Grupo CIMED de liderança de marketing. Pô, mas o cara não é formado. Eu fiquei assim, gente, esse pessoal não conhece o Toguro. Ele tem uma visão disruptiva do que fazer com a marca, que hoje você vai no supermercado, tem uma latinha da Mansão Maromba, velho. Eu que não sou um cara fitness, tenho que ser um pouco mais, mas não é o nome que me pega, Mansão Maromba, mas pega uma galera muito forte. E tá lá aquela caveira, aquela coisa bem pro público de alto desempenho fitness, e ele conseguiu abraçar isso e criar. Então ele criou, cara, aquele gelinho saborizado, criou agora esse produto novo junto da CIMED, enfim, que eu acho que é uma bebida energética também, né? É um cara com cabeça muito boa porque ele pensa em como fazer diferente. Isso é incrível. Eu desejo todo sucesso pra ele. A CIMED é outro case também, fantástico. E é legal, eu tava assistindo um podcast agora recente, eu não lembro se foi com o Caio Carneiro, com quem foi, e o Toguro tava lá, né? E aí questionaram ele sobre o energético. Ele falou, não, mas o meu produto não é energético, é sabor energético. Não, mas você vende energético? Não vende energético, não tem taurina, não tem cafeína. O meu produto é sabor energético. E você vê como é que a coisa pegou, né, cara? Como é que a coisa colou, né? Eu já apareci em vídeo do Toguro, a gente gravou lá no restaurante do hotel no Catar. Aí foi engraçado, cara. Porque eu não tinha dimensão do tanto que ele que é grande, velho. Tanto que a força dele. Eu comecei a receber um monte de mensagem no Instagram. Cara, velho, eu te vi no Toguro. Eu falei, não, porque você não me viu aqui no meu Instagram, não. Me viu no Toguro. Ele veio me mandar no Instagram. Então é um cara, assim, genial e é um bom exemplo pra todo mundo que tá querendo empreender. O que pode fazer diferente? Exatamente. Aquilo é com sabor energético. Exatamente. Cara, é diferente já. Pronto, vai ser sucesso. E o problema é que às vezes a gente olha, né, e a gente acha banal, né? Pô, eu vou falar sobre sabor energético. Que coisa ridícula, né, cara? Mas não, né? Como é que uma frase simples, né? E uma estratégia, né? Acabou virando o jogo do jeito que virou, né? Qualquer publicação que você vê viralizando hoje na internet, o primeiro comentário é do Toguro, né, cara? Exatamente. Sabor energético, né? Isso é muito legal. Isso é muito legal. É muito bom. E Felipe, hoje a Estrela Bet, ela tem quantos colaboradores? Mais ou menos? Cara, uns 250. Já teve mais, mas a empresa naturalmente passa por processo de reformulação e entender o que precisa de fato. Então a gente chegou nesse número hoje de 250 e, cara, é uma equipe incrível. A gente gosta de ter uma frase poucos e bons, né? Pensando numa empresa cada dia mais eficiente. Então teve uma série de mudanças estratégicas que passa pelo próprio processo de regulamentação, de entendimento do que é necessário para conduzir o negócio, mas ainda ser uma empresa robusta e isso diretamente, né? Fora os trabalhos indiretos que a indústria proporciona. Essa indústria do iGaming, ela é capaz de fazer grandes diferenças pro país, porque ela envolve, inclusive, tecnologia, né? Sim. E ela tem capacidade de gerar potencial intelectual para o Brasil, de desenvolvimento de softwares,
de um jeito que o mundo ainda não conhece. Então, confio muito no que pode acontecer na indústria. Pô, legal. E hoje, cara, tá como CBO aí de uma empresa tão renomada, né? Mais de 200 colaboradores, né? Eu acredito que, assim, no teu dia a dia não seja fácil, né, cara? Você deve viver constantemente sob pressão, né? E como é que é lidar com a pressão ali do dia a dia, cara? Como é que é construir sob pressão dentro de um negócio tão grande como a Estrela? Tem uma frase legal que, assim, que a pressão é uma benção. A pressão é A uma pressão é uma bênção. benção. Eu gosto de ler isso porque, de fato, a pressão te coloca em cenários onde você precisa ser no cenário mais caótico criativo. Tá? Ou você precisa ser eficiente ou criativo, ou os dois. E cara, numa empresa como a nossa hoje, né, a pressão ela é não só pela entrega do resultado, mas a minha função de negócio de criar novas conexões que vão gerar resultado para a empresa em curto, médio ou longo prazo. E eu preciso ser eficiente muitas vezes na decisão de quais reuniões eu vou fazer num evento que eu viajo. Né? Boa parte do meu trabalho é representando a empresa em eventos Brasil e mundo afora. E eu preciso ser estratégico até nisso, porque eu tenho uma pressão para entregar um relatório quando acaba a feira, quando acaba o evento, para contar o que aconteceu, o que isso dá de resultado ou potencial resultado, se eu consigo uma negociação melhor, se eu consigo tratar algum ponto sensível que está precisando ser solucionado. Tudo isso acontece o tempo todo. E quando a gente está lidando não só conosco, mas com centenas de funcionários, com suas famílias em volta, com os clientes, né, que são parte e objetivo do nosso grande negócio, que esses milhões de clientes, eles sejam, tenham uma experiência agradável de entretenimento com apostas, toda adesão ela precisa ser muito bem pensada e tomada. E a pressão ela acaba funcionando como um bom catalisador para a gente conseguir executar as tarefas com a melhor estratégia possível, ainda que o prazo para tomar uma decisão seja muito curto, que a gente volta lá no início do nosso papo. Mas cara, o que ajuda muito a lidar com a pressão, no primeiro momento, é, cara, encontrar aquilo que traz pra gente refúgio e paz. Pô, que legal. Porque se você vive só sob pressão, isso vai explodir uma hora ou outra. É físico e também psicológico. Ninguém é uma panela de pressão que começa a apitar e alguém vai abrir do nada. Não, a gente precisa saber encontrar o equilíbrio. E aí cada um vai achar o seu. O meu irmão se encontrou agora no cuidado com a saúde. Então ele faz caminhada, tem uma academia em casa, faz não sei o quê. Pra ele funciona muito bem. Pra mim, cara, tá com minha família, brincar com minhas filhas, então isso, tá com minha esposa, eu brinco que às vezes cozinhar, cara, eu adoro cozinhar, abrir um vinho, uma cerveja, um refrigerante na beira do fogão no final de semana, pra mim me ajuda a relaxar muito. Às vezes eu volto de viagem, dormindo pouco, cansado, com dor, depois de semana estressante, no dia seguinte eu quero tá na boca do fogão lá, fazendo uma coisa pra agradar a família. São coisas que ajudam a gente a dar uma liberada. Eu falei muito disso, sobre essa questão de pressão, sobre a dinâmica do mercado do iGame, e funciona para muitos outros mercados, tá? Para mim, porque é a minha realidade. Essa questão de você estar presente o tempo todo em eventos mundo afora e lidando com a necessidade de entrega de resultados. Nessa feira agora em Barcelona, a ICE, são 60 mil pessoas que vão na feira, são, sei lá, milhares de metros quadrados de área de exposição, eu tive muitas conversas sobre esse assunto. Curiosamente, o pessoal veio conversar comigo e me contar casos. Uma amiga, até polonesa, ela mandou mensagem: pô, você vai estar na ICE? Eu falei: não sei, como é que você tá? Ela assim: podia estar melhor. E eu achei legal uma resposta sincera, assim, podia estar. Porque geralmente a gente fala: não, tá ótimo. Exatamente. Aí eu encontrei com ela na feira, ela veio me contar os desafios, tava na empresa e tal, a gente trocou uma ideia sobre saúde mental, e depois eu vi um post no LinkedIn de um outro conhecido que largou tudo, o cara foi ser fazendeiro na Costa Rica. Caraca, Ele falou: cara, ele falou assim, eu não tava preenchido, eu não tava 100%. E eu escrevi, fiquei refletindo sobre saúde mental, em vez de escrever sobre o mercado de apostas, sobre regulamentação, eu falei: cara, vou escrever um pouco sobre nós. Uma indústria que é feita de gente. E isso é replicado para qualquer indústria. E os estudos da OMS mostram o impacto que o burnout está causando já no geral. E indústrias onde tem uma velocidade de mudança constante, tanto de tecnologia, quanto exigências regulatórias constantes, quanto pressão por resultado muito grande, tudo isso somado potencializa todo o resultado de desgaste da saúde mental. E eu comecei a receber não só nos comentários, nas postagens no LinkedIn, mas mensagens privadas, aí o pessoal não quis se expor muito, contando dos desafios que enfrenta e agradecendo eu por ter dado voz para aquela situação. E, cara, eu, graças a Deus, tenho os meus cansaços, minhas
minhas dificuldades naturais, né? Porque, como a gente falou, é pressão, é resultado, é viagem, é ficar longe daquilo que a gente mais gosta. Tudo isso mexe com a gente, mas eu, pô, eu tô de boa. Mas eu falei, cara, se eu não falar disso, o pessoal não tá falando. Eu senti impelido a dar a voz para aquilo. E eu vi como que é importante a gente encontrar de fato esses caminhos de liberar a pressão daquilo. E olha que interessante, né, cara? A gente tá falando sobre pressão, né? Você tá falando sobre você e o líder, né? Muitas vezes a gente tem que cuidar de nós e da equipe, né? Exato. E ainda manter a equipe motivada em É. prol do nosso projeto, né, cara? Exato. Como é que é isso pra você, cara? Como é que hoje você... Qual é a tua política hoje pra manter a tua equipe sempre motivada e no Hoje propósito? eu cheguei numa posição na empresa que é muito interessante, assim, que essa área de negócio, eu não tenho liderados diretos que estão lá no nosso organograma. Uhum. Já tive em outros momentos, em outras funções da empresa, hoje eu não tenho, mas em compensação, minha atuação na empresa é cross, né? Eu respondo para todas as áreas ao mesmo tempo. E acabo, felizmente, até como sendo o funcionário 01 da empresa, eu tendo contato com todas as áreas e conversando, e o pessoal, isso eu acho me deixa muito feliz também, me olha como uma referência de liderança. E às vezes tem momentos de questionamento, especialmente na parte regulatória, ou no mercado como o nosso de apostas, onde está muita discussão política, a gente é o alvo da vez para todos os lados, o pessoal vem me ligar questionando. Então, tive um momento no final do ano passado de colaborador que recebeu uma oferta de outro mercado até, e assim, pô, será que eu fico, se eu saio e tal? Eu liguei e fui trocar ideia com ele para falar, cara, o mercado é bom, pressão é normal de acontecer, contar um pouco disso e manter a motivação não só quanto à expectativa do mercado, quanto à própria empresa e quanto à carreira da pessoa, de manter exatamente esse pique de motivação e sempre incentivando a ter esse cuidado. Então, assim, cara, cada um vai ter sua profissão de fé, né? Ou não, mas encontrar um modo de conectar com o metafísico, o transcendental, o que quer que seja. Eu, como presbiteriano protestante, cara, outra ferramenta que eu uso muito. É o momento de sozinho pegar, ler a Bíblia, de ir na igreja no domingo com minha família. E eu falo isso muito pro pessoal, quando eu vou conversando, eu vou entendendo um pouco da vida do liderado. Aí é uma coisa importante pro líder saber. Você vai ficar um bom corte, ó. O líder precisa conhecer seu liderado. O O, líder li- precisa conhecer seu o liderado. liderado não é um número, não é um número de carteira de trabalho, não é um PJ. O liderado é uma pessoa que tem as suas dificuldades e vai ter momentos que ele vai estar entregando tudo possível e momentos que ele vai estar para baixo. E o líder precisa saber como trabalhar aquele liderado em nível pessoal para poder potencializar o resultado dele. Então, às vezes, o cara ele não tá na área que ele pode entregar mais. Ele tá fazendo uma tarefa e o líder precisa saber que ele pode entregar muito mais fazendo uma outra tarefa. Legal. Pela própria característica pessoal dele. Né? Eu falo isso por mim, eu já tive que fazer DRE da empresa. Eu tive que aprender o que era um DRE para fazer um DRE. Não é a área que eu trabalho melhor. A área que eu trabalho melhor é interagindo com as pessoas, interagindo com o mercado, e eu consigo entregar mais resultado para a empresa de longo prazo fazendo isso que eu faço hoje. Foi uma visão muito legal que os meus líderes tiveram de mim, de poder me colocar na posição que eu consigo executar da melhor forma. E aí, isso me torna melhor para executar meu trabalho, porque eu me sinto mais. E não é nem zona de conforto, cara. É uma zona. Eu vou tomar cuidado para falar genialidade, para não parecer soberbo, mas é uma zona de melhor execução dos próprios potenciais. Quando o líder enxerga no liderado, a empresa vai ter um resultado melhor. Mas para ter isso, o líder precisa conhecer o liderado. Precisa saber quem é aquela pessoa, saber um pouco mais da vida dela, o que pode contribuir, saber quanto para aquela pessoa é importante estar no aniversário do filho um dia. Às vezes pra pessoa, cara, pra dinâmica de vida, o importante é jantar com o filho à noite. Beleza, mas pra outro vai ser passar o dia. São detalhes assim que o líder precisa conhecer um pouco. O time do coração. Porque às vezes o cara vai estar puto, o time perdeu, o time ganhou, aí naquele dia vai render mal, aí no outro dia ele vai render melhor. Esses são detalhes da vida pessoal que o líder precisa estar antenado. E aí, cara, não precisa de nada formal, você não precisa de um documento pra isso. Sentar do lado do cara, bater um papo furado. 5 minutos, cara.
E 5 minutos não vai gerar prejuízo para a empresa. E no final das contas são pessoas, né, cara? São Tem pessoas. sentimentos, né? É. Tem sentimentos. Pô, que Isso legal. faz toda a diferença. Que legal. Não, e bacana porque, assim, no Cicast, né, a gente fala muito sobre conexão, né? Então, a gente tem até a nossa tríade, né, que a gente fala muito sobre networking, né? O network, ele gera conexão, e a conexão, ela te traz resultado, né? E quanto maior é o seu resultado, maior é o meu networking, porque eu começo a sentar em outras mesas, né? E você, pelo que eu te conheço, né, cara, por tudo que você trouxe pra gente de contexto, você é o cara das relações, né? Então você é o cara do networking, tá sempre presente e se conectando, né? Então, assim, lógico, né? Falando um pouquinho de Estrela Bet, mas pensando em outros âmbitos também empresariais, né? O quanto o network ele é importante pro crescimento do negócio, o quanto o network ele tem que ser estratégico, ele precisa ser intencional e feito de forma correta, né? Exato. Cara, eu gosto muito, que foi um conceito que eu aprendi com o tempo. Eu sempre gostei de relacionar com pessoas, mas entender que o relacionamento com pessoas em nível corporativo, que é o network, né? Ele de fato tem que ser um objetivo, porque eu entendi que essas conversas, elas têm o potencial de gerar para você aprendizado, porque você vai acabar lidando com gente mais experiente que você, seja na sua área ou seja em outra. Isso vai gerar oportunidade de negócio, porque vai surgir alguma ideia, porque muitas vezes vai estar num espaço com pessoas tão mais inteligentes que você, e pode surgir uma oportunidade de fazer alguma coisa junto. Oportunidades individuais para você, seja um crescimento pessoal, ou seja uma visão diferente ou uma experiência. Acho que a gente vai falar disso daqui a pouco, uma coisa que isso me trouxe. Ou seja, de fato, cara, você criar amizade que vai te ajudar em tudo isso depois. Então, eu passei a entender as oportunidades de network muito com essa visão também. E felizmente eu faço isso com muito prazer, que eu adoro conhecer gente nova, bater papo e falar em outras línguas e me desafiar nesse sentido. Mas hoje eu aproveito as oportunidades que a indústria traz, de eventos que a indústria traz, para exatamente criar esse tipo de conexão. Então, poxa, falando de novo dessa ICE, né, que está muito recente. Uma feira, eu cheguei em Barcelona na sexta-feira, acho que foi dia 16, se eu não me engano. A feira aconteceu dia 19. Eu cheguei no dia 16, cansado pra caramba. Eu não tive mal tempo de tomar um banho. Eu tomei um banho no hotel e saí já pra um almoço, depois pra uma reunião, depois pra um jantar. Aí, enfim, foi um final de semana pesado. E teve a feira, que foi, cara, coisa de mais de 20 mil passos, 12 quilômetros por dia. Coisa pra caramba. Caminhadas, coisa pra caramba. E acabou a feira numa quarta-feira. Na quinta-feira teve um futebol, que é organizado por um grupo de mídia, organizou uma Copa do Mundo da indústria do iGame. Do iGame, que legal, velho. E eu fui pra lá, cara, tava cansado, ele tava o corpo doendo, já, assim, extenuado, mas era uma oportunidade muito boa de chegar lá e fazer novas conexões. E ainda foi um momento divertido, porque você tá jogando bola, encontra os amigos, aí você joga o cara que você quer ser o colega de trabalho, às vezes tá jogando por outra seleção, enfim. Mas foi um momento decisório, onde eu sabia que aquilo teria um potencial. Resultado, teve o futebol, conectei com um cara que ele trabalha numa empresa com um produto muito interessante, ele até fez gol em mim, eu joguei de goleiro, ele jogou com a seleção do México, e é um cara, né, nem mexicano, enfim. E aí, depois do jogo, quando nós nos encontramos no jantar no Cassino Barcelona, fluiu um papo super legal e vai surgir oportunidade de negócio nisso aí. Que legal, cara. A conexão começou através de um evento interativo ali, né, cara? De futebol e tal, mas foi um network intencional. Eu sabia que era uma oportunidade muito boa de estar lá, serviu tanto para essa parte de negócio, quanto também para curtir, porque eu já não tava mais de calça, de sapato, tava de short, chuteira, é diferente, camisa do time do coração brincando com a galera, mas serviu, obviamente, o tempo todo com aquela atenção plena de que pode surgir alguma coisa. Pô, que legal. E falando de bola, falando de futebol, falando de goleiro, isso aqui não é uma bola de futebol, né, cara? Não é uma bola de futebol, é melhor. Conta pra gente um pouquinho disso aqui. Eu acho que tem muita gente curiosa, querendo saber por que essa bola tá aqui desde o início. E eu trouxe não pra puxar saco, né? Não sei se o Chabal pode aparecer. Pode aparecer, Chabal? Não sei? Pode, não lógico. Sei se pode. Cara, não, vou contar um pouco da história, tá? 2010, mais ou menos. Bom, eu sempre fui apaixonado com esporte. Sempre. Desde muito novo, sempre fui alucinado com esporte. E eu
sempre fui muito ruim de esporte. Cara, eu joguei futebol, eu joguei vôlei no colégio. Eu joguei fora esse o troféuzinho que eu tinha, tava quebrado já. Fui campeão de vôlei estadual, mas eu era reserva, eu nem jogava, tão ruim que eu era. O pessoal me tinha no time porque gostava de mim. E aí, em 2010, eu tava na casa do meu tio e ele botou um filme pra assistir, que era o Invictus. Que é um filme que eu indico pra todo mundo, cara. É uma história não só bonita de esporte, mas bonita de história da humanidade. Enfim, muito legal o filme. E o filme, o pano de fundo dele é a Copa do Mundo de Rugby de 95. Eu fiquei assistindo aquilo, putz, que esporte legal, cara. Eu já tinha ouvido falar, um amigo meu tinha jogado há um tempo, mas pra mim rugby e futebol americano era a mesma coisa. Até que eu assisti esse filme e vi que eram coisas diferentes. Eu desço da sala do meu tio lá, onde a gente viu o filme, fui pro computador, comecei a pesquisar sobre aquele jogo. Aí eu assisti o jogo inteiro, tem no YouTube, assisti o jogo inteiro, as imagens reais do jogo. E passei a assistir outras coisas, comecei a envolver com esse esporte, ficar encantado. Isso era nas férias. Quando eu volto pra aula na faculdade, chego lá e tal, aí um colega meu vem falar comigo assim, nó, Filipão, você não vai acreditar. Eu falei, o quê, velho? Comecei a jogar rugby. Falei, não, mano, como assim? Conspiração do universo, né, Porque cara? nisso, na série, eu já tava alucinado, já pensando tudo, já tava conhecendo os jogadores da seleção brasileira, vendo tudo, enfim. E ele me chama, ele fala, cara, vamos lá, vamos treinar. E eu fui e começo no rugby. E eu chego no rugby, uma frase muito marcante, o treinador lá do time na época, ele falou assim, você era o que eu precisava. Eu tinha acabado de chegar no treino. Eu falei, eu virei uma peçoquista. Estatura? Agora, eu era mais gordo que eu sou ainda hoje, o pescoço mais curto, exatamente para a posição que o time precisava. E, cara, eu entrei no esporte e vivi ele durante alguns anos, enquanto eu pude, né? Tanto pelo aspecto físico, até machucar a coluna, mas até nos bastidores. Vivi muito esporte, passei a conhecer, aí de novo, network, muita gente boa e ganhar muitos amigos, entre eles o Chabal. Tava aqui no episódio 1, né? Tava no episódio 1. Aí, ó. Você chegou a jogar com o Chabal? Com ele, não. Não? Eu acho que nem conta, graças a Deus que eu não joguei contra. O bicho é monstro. Pena que eu não joguei com, mas aquele papo de futebol, de jogador de futebol, pô, mas que o joelho podia. Eu acho que eu ia chegar na seleção se eu tivesse mantido a coluna e ajuizado no peso. Sim, né? Aí eu ia jogar com o Chabal, mas enfim. O Chabal me deu essa bola, cara, que é da Seleção Brasileira de Rugby, bola oficial, autografada. Legal. Então ela tem um lugar de destaque lá na nossa salinha, porque essa bola representa para mim muita coisa. Não só a relação minha com o Chabal, mas representa o potencial que as conexões das pessoas trazem de geração de amizade verdadeira. Ela representa o próprio rugby, que é a coisa mais linda relacionada a valores. Assim. O rugby é um esporte que eu emociono de lembrar, de falar, assim, eu tive até a sessão de terapia para falar disso, porque eu acordei uma vez, direto legal, ao sonho que eu tô jogando, que eu consegui voltar a jogar, que teve alguma coisa assim. Então teve um dia, uns anos eu tava em Santa Catarina para um evento da indústria, e eu botei o uniforme da seleção de rugby e fui correr na praia, né, de manhã cedo assim. E beleza, eu sonhei que eu estava sendo convocado pra seleção, não sei o quê, e eu acordei e tinha sessão de terapia. Eu falei com a terapeuta, tipo, sabe quando papo furado? Não, pois é, ela, como é que você tá? Eu falei, tô bem, eu sei que eu tava jogando rugby. E pronto pra iniciar papo de terapia normal. Ela, não, vamos falar disso. Cara, foi 1 hora falando só sobre rugby. Porque os valores que o esporte tem são... Eu não sei te falar até que ponto eu escolhi o rugby me escolheu, né? Porque coincide muito comigo. Então eu acho maravilhoso essa coisa da gente respeitar o colega, o adversário e o juiz. Legal. Incrível essa coisa de você luta lá 80 minutos dando cabeçada no outro, jogando o maluco pra cima, pra acabar todo mundo abrir uma cerveja junto. De o cara... Tem um lance bonito da Copa do Mundo de 19, onde o jogador de País de Gales comete uma falta, é expulso, ele sai do campo, acaba o jogo, ele vai até o vestiário do adversário, vai lá pedir desculpa. Os caras, não, mano, pô, abre a cerveja e toma junto. Então o rugby traz valores que eu carrego pra vida. E eu tive uma oportunidade de dar uma aula sobre rugby pros meus colegas de diretoria da Estrela Bet há um tempo atrás. Legal. Então assim, significa muito pra mim, por isso estar sempre um lugar de destaque, sempre visível, sempre gosto de contar. Dá pra você aparecer, Chabal? Cheguei, Chabal, vem cá. Ó. Ó, pessoal, o Chabal apareceu no nosso primeiro episódio, falou bastante sobre o esporte. Lá na minha câmera, Chabalzão, aí, ó. Tá bom? Dá-lhe esse cast, seca, Ó, falar pra vocês, tá? Esses dois aqui, ó, que pesada. Contra eu aqui não dá não, hein? Ah, sei, botar ele na ponta, Chabal. Cara, e o outro símbolozinho que eu trouxe aqui, esse já é pequenininho, porque eu não tenho o grande, né? É um troféuzinho da Liga dos Campeões.
E como apaixonado por esporte, brasileiro, sempre muito fissurado com futebol, né? Continuo apaixonado, apesar do rugby e o próprio futebol americano ganharem a minha preferência na última década, assim, o futebol segue sendo muito presente. E, cara, assistir um jogo de Champions League, que é o futebol mais bem jogado, jogadores mais caros, é algo muito marcante. E assistir uma final de Champions League era pra mim um sonho muito distante. Era difícil de imaginar. E de repente esse sonho se tornou muito palpável de acontecer. Eu falei, pô, ficou assim, cara, se eu fizer isso, talvez dá pra pagar. Comprar antecipado, não sei, começou a ficar uma coisa assim, dá pra fazer. Ficou mais próximo. Ele saiu de torcer pra dar conta de ver na TV pra se tornar algo de assistir. Até que no ano passado eu fui convidado pra assistir a final da Champions. Cara, tudo pago, legal. Hotel legal, com o pessoal da Live Mode Cazé TV, que são parceiros nossos há muitos anos. E aí também representa tudo isso que a gente falou aqui, cara, porque eu conheci os caras em um outro cenário, e uma outra negociação, e aí surge a Cazé TV, e aí num evento eu vou lá e apresentei os caras pro meu irmão. E aí surge uma parceria que tá aí já há 5 anos. E abriu pra Live Mode Cazé TV uma oportunidade no setor de apostas. Né? A gente foi a primeira empresa do setor a anunciar na Cazé TV, no projeto Copa do Mundo de 22. Que legal, cara. Outro que eu tive o prazer de estar presente com o Toguro, como eu falei. Mas a gente criou uma amizade muito grande e eles me convidaram para estar lá nessa final em Munique agora. E aí ficou esse souvenir de lembrança lá também na minha sala. Que representa exatamente isso, cara. Como que o trabalho bem feito, direcionado, quando a gente está guardando os nossos valores, nossos princípios, em nível de negócio, a visão da empresa, fazendo o melhor possível, com dedicação e entrega, cara, você consegue alcançar lugares que você, no máximo, tenha sonhado. E eu tenho vivido isso constantemente. Eu tenho me trabalhado para eu continuar tendo novos sonhos, porque se deixar esgota. Então eu vivi muitas emoções pessoais e familiares de coisas que foram realizadas graças ao meu trabalho nos últimos anos, né? E, pô, de novo, graças à empresa, aos colegas, tudo corrobora, e principalmente graças a Deus, e sigo realizando. Então, assim, na próxima semana, daqui a alguns dias, não sei quando é que vai ao ar, mas daqui a uns dias, eu vou realizar um novo sonho pessoal e vou realizar trabalhando a trabalho, as custas da empresa, mas, querendo ou não, vai ser um sonho pessoal, né? E visitar um lugar que eu sempre quis muito, que é Israel. É um dos sonhos da minha vida. Pô, tava no bucket list. É um sonho que eu sei que eu iria realizar uma hora ou outra. Israel é o país da tecnologia, né, cara? Então, além de... E essa indústria de aposta tem muitos parceiros. Então lá eu vou aproveitar uma viagem já ao Oriente Médio para dar um pulo em Israel, passar uns dias lá fazendo essas visitas, mas não deixe de ser uma oportunidade de eu realizar sonho pessoal meu de estar na Terra Santa. E eu me permito continuar criando novos sonhos para continuar alcançando. Isso é algo que eu espero talvez sirva de inspiração para a galera que está assistindo ainda, porque no mercado de executivos, né, o papo de Cicast, e felizmente eu estou nesse cenário também, para aqueles que alcançam um sucesso, especialmente financeiro, muito rápido, a chance de esgotar os sonhos também é muito rápido. Muito rápido. Tudo começa a ser fútil, né, cara? É banal. Talvez o cara tenha um sonho de ir pra Disney. De repente, pra Disney, o cara vai quando ele quer. Ou, pô, tem um sonho de comprar a camisa de um time. O cara pode comprar quase o time todo. Exatamente. Então, as coisas não podem se tornar banais. A gente tem que sempre ter um objetivo novo, um sonho novo, algo que te inspire a fazer, a correr atrás. E aí, cara, vai variar, seja a nível pessoal, seja com a família. Hoje, pô, se falar qual que é meu grande sonho na vida, vai ser ver as minhas filhas formando, criando a vida delas. É o grande sonho, mas eu ainda tenho os meus sonhos pessoais, eu tenho os sonhos meus da minha esposa. Tudo isso que podem ser realizados através dessa continuidade de trabalho dedicado. E aí, cara, o que for da vontade de Deus... Vai ser. E legal, né, cara? Você entrou num tema que pra mim também, assim, é o meu alicerce, né, cara? Família, né? Então, também tenho uma filha de 7 anos. Eu falo da idade da minha. Da idade da tua? Ah, que legal. Eu falo que, assim, é o meu mundo, né, cara? É o meu mundo. E já passei por boas também, né, na minha trajetória. E eu falo que hoje eu continuo firme muito por ela, né? Exato.
Então, assim, já que você entrou nesse tema, né, cara, que muitas vezes nos deixam até mais emotivos, né? Quem é o Felipe Fraga fora da cadeira de CBO? Eu acho que nem sou muito... Inspirou, hein, cara? Porque eu tentando pensar, eu acho que eu não sou nem muito diferente daquilo que eu sou na cadeira. Mas eu sou porque eu acabo falando muito, vivendo muito o que eu tenho em casa, levo para dentro do trabalho. Seja dentro da empresa, seja nesse meu trabalho de fazer relacionamento. Tanto que é muito legal quando eu tô numa feira, o pessoal vem perguntar das meninas. Como é que tá a Fernanda, como é que tá a Elisa, Marina e tal, da esposa e das filhas. Mas assim, eu sou um cara muito centrado naquilo que eu tenho de principal referência, que é Cristo. Então eu tento passar isso para minhas filhas, porque, de novo, tá? Eu não vou fazer proselitismo aqui, não é a minha proposta fazer pregação nem nada disso, mas é aquilo que eu vivo, aquilo que é minha referência, aquilo que eu busco o tempo todo. De valores, de conceitos, de referências que eu quero passar para elas, que para mim são valores eternos. São coisas que elas tiveram prevalência há 2000 anos atrás e vão ter daqui a 2000 anos. Independente do que aconteça na nossa vida ou nesse mundo. Eu tento passar isso para elas e tento buscar e ser um pai. Talvez eu seja um pai mais rígido do que eu sou como executivo. Legal. Sou talvez um pouco mais duro com elas do que eu sou como líder quando eu tive necessidade de ter liderado direto. Porque o liderado, por mais que a gente falou que tem que ter conexão pessoal, não é o meu papel formar caráter no liderado. Não é o meu papel fazer uma mudança dele em nível pessoal. Eu posso tornar um profissional melhor conhecendo ele como pessoa. Agora, as minhas filhas é meu papel. É o meu dever de ensinar para ela o que é certo e o que é errado dentro daquilo que eu e minha esposa acreditamos. E de respeito, de gentileza, de cuidado com o próximo, de cuidado com o meio ambiente, de postura, de conduta, tudo isso com base nesses valores que eu carrego. Por meio da minha fé, eu passo para elas. Eu sou um cara que gosta muito de ficção científica. Que legal. Adoro, então assim, Star Trek é a minha série favorita, eu assisto todos os episódios. Já a minha filha mais velha, ela gosta de Star Wars, apaixonou com isso, então eu acabo pegando um pouquinho também para acompanhar ela nisso. De novo, apaixonado por esporte, então gosto de ver a competitividade, o alto desempenho esportivo, acompanhar os jogadores, independente do esporte, tentando buscar o melhor de si em prol da equipe, porque isso me ajuda lá no trabalho também a pensar. Essa parada de Teamgeist, né, o espírito de equipe, é algo muito, muito marcante, mesmo quando o esporte é um esporte individual, porque o cara, na melhor das hipóteses, ele está representando o país dele, então tem uma coisa de coletividade ainda no individual. Gosto muito de história, adoro ler sobre história, então o livro que eu tô lendo hoje é a biografia de Dom Pedro II. Que bacana. Pra mim é o cara mais brasileiro, mais incrível de todos os tempos. O cara é culto, hein? Tá vendo? Que legal, que legal. Então, cara, acho que é isso, assim. Difícil falar de mim. É difícil. E eu gosto de cozinhar, como eu falei. Eu vou fazer um churrasco, gosto disso. É meu hobby do final de semana, ficar com a família fazendo sabe que assim, modéstia à parte, também é um dos meus hobbies prediletos. E ó, cozinho bem, tá, velho? Aí. Cozinho bem. E, Felipe, a gente já tá chegando no final do nosso cast, né? Do nosso episódio. Mas antes de finalizar, eu queria te fazer mais uma pergunta, tá? E queria que você deixasse um conselho, tá? Para quem está assistindo o nosso episódio, assistindo o nosso programa, tá? Então, para quem quer chegar no alto nível, assim como você, tá? Qual o principal conselho, qual o insight você deixa para quem tá construindo ou para quem está em fase de ascensão, de escala na vida profissional, né? Claro. Cara, de tudo que eu já vivi ao longo desses anos, infelizmente eu tô novo, né? Eu tô com 34 anos e graças a Deus numa posição legal. O que eu posso aconselhar para quem tá nessa trajetória, tem um objetivo vá com seu esforço próprio. O esforço vai te levar a lugares importantes. Esforço, criatividade, inteligência. Não tenta passar por cima de ninguém. Passar por cima de alguém na sua trajetória é cavar um buraco. A pessoa vai cair nesse buraco e vai falhar, porque eu vi isso acontecer muitas vezes. Não faça isso. Que quem tá ouvindo a gente aqui no Ccast, que tá com objetivo, às vezes tem muito jovem, né, cara, que tá... É legal olhar pra gente como inspiração. Esforce, cara. Tente se capacitar, melhorar, aprender, seja com estudo formal, seja com podcast, seja com livros, busque se capacitar cada vez mais na sua área de aprendizado, se esforce, dedique-se,
É um pouco daquele papo, trabalho enquanto eles dormem, mas assim, saiba também o seu limite, mas, pô, faça um pouquinho mais do que você pode. E você vai alcançar os seus objetivos com a paciência no tempo certo, sem passar por cima de ninguém. É o conselho que eu posso dar. E isso é legal, né, cara? Você fala muito sobre capacitação, né? E a gente vive na era digital, né? Então, hoje, a gente tem muito recurso de informação, né? Você tem 34 anos. 34. Eu sou um pouquinho mais velho, tenho 39 anos, né? E na nossa época de juventude, lá atrás, a gente não tinha tanto acesso igual a gente tem hoje, né? Então, se eu quisesse acessar um conteúdo, ou era pagando, né? Ou era através de livros, de leitura, enfim, né? Eu acho que eu peguei a última geração de ir na biblioteca fazer pesquisa, né, ainda. Pois é, imagina. E hoje não, né? Hoje você tem podcast, hoje você tem YouTube, hoje você tem muito conteúdo nas próprias redes sociais que agregam muito valor, né? Então hoje o recurso financeiro ele acaba não sendo mais uma desculpa para crescimento, né? Então assim, hoje tem muita coisa à nossa frente, nas nossas mãos, que podem nos fazer também alavancar e crescer, né, cara? Cara, isso e vai surgindo coisa nova, né? Independente do objetivo. Então assim, me permitir fazer um outro jabá com aqui. certeza. A gente lançou recentemente a Dali Academy. Dali Academy. Ó, pessoal, vou deixar para vocês aqui, ó, para quem quiser conhecer um pouquinho sobre o projeto, hein? É um projeto, isso é mais do meu lado, tá? Não é nada ligado à própria Estrela, né? Ao grupo agora Stellar Game. Isso é uma coisa minha, né? E, enfim, com meus parceiros e tudo mais, a gente lançou agora essa academia voltada para o setor de apostas, porque a gente percebeu que é um mercado que precisa de uma profissionalização melhor. E então já tem curso aí de gestão de operações, curso de atendimento, que às vezes a galera tá começando, fazendo faculdade ainda, quer entrar nesse mercado. Os canais de suporte e atendimento é uma baita de uma porta de entrada, e até mesmo de jogo responsável e compliance, que a gente fala lá de ética, de valores, de fazer a coisa certa, de reputação, né? Tudo isso. E esse curso, especialmente, eu tenho a honra de poder ministrar, de ser o curador do curso. Professor, é diferente falar isso. Mas é um projeto muito legal de educação e capacitação. Para quem tiver interesse na indústria, está aí disponível. Enfim, como eu falei, independente da área de interesse da pessoa, se ela quer entrar na área do marketing digital, na venda de produtos, no uso de apostas. Eu quero trabalhar com futebol. Cara, tem um monte de curso ligado à área de futebol aí disponível no mercado, oficiais ou não, que a pessoa tem que estar interessada em melhorar cada dia mais. Pô, que bacana. Dali Academy. Dali Academy. Para quem quer trabalhar com o setor de entretenimento de apostas, tá, eu feito o convite para conhecer um pouco mais. É a porta de entrada. Porta de entrada, tá aí. Boa. Filipão, é isso, tá? Queria agradecer a tua presença, acho que papo de alto nível, né, cara? Te conhecer um pouquinho mais da tua trajetória, da tua história. Me inspira também, né? Então, obrigado. Espero te receber outras vezes no Cicast. Vai ser um prazer. E fica o convite, tá? Para vocês assistirem o nosso episódio e continuar acompanhando, né, os próximos convidados, e a gente vai sempre trabalhar para trazer pessoas de alto nível, de alta performance, assim como o Felipe. Pô, valeu Filipão, demais. Obrigado, tamo junto. Agradeço o convite, cara, uma honra tá aqui, participando desse papo leve, assim que é bom, cara, a gente consegue falar daquilo que é inerente na nossa vida, que é a vida profissional, objetivos e tudo mais, e contar um pouco da nossa história. Espero que a galera tenha curtido, continue assistindo. Daqui a pouco vai dar pra gente montar um time de rugby só de convidado, né? Se deixar assim... Com certeza. Valeu demais. Valeu, tamo junto.